Ela colocou a mão no meu peito, bem no meio do salão decorado com flores brancas, e me empurrou um passo para trás, como se eu fosse um garçom atrapalhando a entrada. Não estraga a minha noite, Eusébio. Hoje eu vim com o homem que realmente sabe me apresentar ao mundo. O ex-marido dela sorriu. A família inteira fingiu não ouvir, e eu apenas ajeitei o punho da camisa. Ninguém ali sabia que a esposa dele estava a caminho, e ninguém imaginava que, antes do bolo ser cortado, uma única gravação faria 2 casamentos virarem cinza. Você não entendeu ainda. Yolanda sussurrou, apertando meus dedos até doer, mas mantendo o sorriso para as câmeras do fotógrafo. Fica quieto. Pelo menos hoje tenta não parecer pequeno. Ela virou o rosto para Valentim e abriu aquele sorriso que eu não via em casa havia anos. Ele inclinou a cabeça. Elegante demais, cheiroso demais, seguro demais. Relaxa, Yolanda, ele disse, ajeitando a gravata vinho. Ele parece obediente. Eu respirei pelo nariz. O salão do clube em Goiânia tinha ar-condicionado forte, mas minha nuca queimava. Minha cunhada Doralice, a noiva, passava ao longe recebendo abraços, sem perceber que a festa dela já tinha rachado no meio. Yolanda me olhou de cima a baixo, como se conferisse se eu ainda estava no lugar certo, fora do centro. Vai sentar com os tios, ela ordenou, sem mover os lábios. Valentim fica comigo na mesa principal. Ele conhece todo mundo. Valentim deu uma risadinha curta. Sem ressentimento, amigo. Família é família. Eu olhei para a mão dele pousada nas costas da minha esposa. Olhei para o dedo sem aliança que ele exibia de propósito, embora eu soubesse que a aliança verdadeira estava no bolso interno do paletó. Depois olhei para a Yolanda. Hoje eu disse baixo, todo mundo vai conhecer todo mundo. O sorriso dela falhou por meio segundo. Só meio. Foi o bastante. Meu nome é Eusébio Arantes. Eu sou restaurador de móveis antigos, desses que passam horas retirando verniz velho, camada por camada, até descobrir a madeira verdadeira por baixo da sujeira. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para aceitar que meu casamento também era um móvel apodrecido com brilho caro por cima. Yolanda sempre dizia que eu tinha mãos boas, mas presença fraca. Eu respondia pouco, não por covardia, por cálculo. Quem trabalha com madeira aprende que força demais quebra, pressão certa abre. Yolanda era decoradora de interiores, bonita de um jeito estudado, sempre com brincos grandes, perfume caro e frases pequenas que cortavam fundo. Ela não precisava gritar. Ela fazia pior. Diminuía. Eusébio é simples. Eusébio não entende dessas coisas. Eusébio é bom, coitado. O coitado vinha sempre depois do bom, como ferrugem depois da chuva. Valentim Brandão tinha sido o primeiro marido dela, dono de uma consultoria de eventos corporativos, cabelo grisalho aparado, relógio caro, postura de homem que nunca carregou a própria mala. Eles tinham se divorciado antes de eu aparecer. Pelo menos era isso que Yolanda contava. Mas o jeito como ela falava dele nunca parecia passado. Parecia pausa. A humilhação começou 2 semanas antes do casamento de Doralice, numa noite de terça-feira, enquanto eu lixava uma cadeira Luiz XV na oficina dos fundos. Yolanda entrou sem bater, segurando o celular como quem segura uma sentença. Doralice liberou o acompanhante para os familiares, ela disse. Eu desliguei a lixadeira. Ótimo. Então vamos juntos. Ela soltou uma risada seca. Não seja literal. Eu tirei os óculos de proteção devagar. Literal como? E o convidei Valentim. O pó de madeira ficou parado no ar, dourado na luz amarela. Eu não falei nada. Ela continuou, porque silêncio meu sempre dava coragem a ela. Ele é praticamente da família. Minha mãe adora ele. Doralice cresceu vendo ele nos almoços de domingo. Você entende. Você convidou seu ex-marido para ir com você ao casamento da sua irmã. Não faz essa voz. Ela cruzou os braços. Você também vai estar lá, como marido, como parte da família. Ele? Ela sorriu, como alguém que sabe se comportar. A cadeira entre nós parecia mais viva do que eu. Uma perna quebrada, o assento aberto, esperando restauração. Yolanda olhou para ela e fez careta. Você passa a vida consertando coisa velha. Talvez por isso ache normal segurar o que já acabou. Nosso casamento acabou, ela ergueu os ombros. Não dramatiza, Eusébio. É só uma festa. Então vai comigo. Valentim já confirmou. Desconfirme. Ela se aproximou. O salto bateu no cimento da oficina como martelo. Eu não vou desconfirmar um homem interessante para levar um marido que passa verniz em cadeira e acha que isso é personalidade.
A frase entrou limpa, sem sangue por fora. Por dentro, rasgou. Eu poderia ter gritado. Poderia ter perguntado se ela tinha vergonha. Poderia ter implorado por respeito como fiz nos primeiros anos. Mas naquela noite eu senti uma coisa diferente. Não era tristeza, era uma porta se fechando. Tudo bem, eu disse. Ela estreitou os olhos. Tudo bem? Leve, Valentim. A surpresa dela foi quase infantil. Ela esperava resistência para esmagar. Sem resistência, ficou sem cena. Finalmente maturidade, ela disse, recuperando o tom. Você vai ver como é melhor assim. Sem clima. Sem clima. Repeti. Ela saiu da oficina mexendo no celular. Antes de fechar a porta, ainda lançou. E compra um terno decente. Não me envergonha. Quando a porta bateu, eu fiquei olhando para a cadeira quebrada. Passei a mão pela madeira exposta e pensei, tem peça que não se salva. Só se desmonta para ninguém se machucar nela. Naquela noite, eu subi para o quarto e encontrei Yolanda diante do espelho, testando brincos. O celular dela estava sobre a penteadeira, a tela acesa, uma conversa aberta por descuido ou arrogância, talvez as duas coisas. Eu não precisei tocar, bastou olhar de passagem. Valentim, vai ser bom entrar com você de novo. Yolanda. Eusébio aceitou. Ele sempre aceita. Valentim, ele sabe o lugar dele. Yolanda respondeu com um áudio. A tela mostrou as ondas azuis. Ela me viu pelo espelho e virou o aparelho para baixo. Perdeu alguma coisa? Sou o sono. Dramático. Eu fui ao banheiro, fechei a porta e encostei as mãos na pia. Meu rosto no espelho parecia mais velho do que de manhã. Não velho de idade, velho de engolir. No dia seguinte, eu fiz o que sempre faço quando uma peça chega cheia de verniz. Pesquisei antes de encostar. Valentim tinha redes sociais públicas porque homem vaidoso confunde exposição com importância. Fotos em palestras, brindes em hotéis, sorrisos com clientes, textos sobre elegância nas relações. Em uma postagem antiga, quase escondida estava ela, Célia Brandão, esposa, advogada trabalhista, rosto firme, olhos escuros, uma mulher que não parecia gostar de ser enganada. A foto mais recente dos dois tinha a legenda dele. Parceria é construir o mesmo caminho. 4 dias depois, ele combinava de entrar com minha esposa num casamento. Eu não senti pena dela de imediato. Senti uma espécie de reconhecimento. Havia outra pessoa sentada no escuro, confiando em alguém que usava confiança como tapete. Passei a semana observando. Yolanda floresceu. Comprou vestido verde esmeralda, marcou escova, clareamento dental, drenagem, manicure. Andava pela casa cantando baixo. Em 15 anos, eu não a vi cantar para mim nem quando quitei o financiamento do apartamento que ela dizia odiar até as visitas elogiarem. Na quinta-feira, ela recebeu uma chamada de Valentim na varanda. Eu estava na cozinha lavando uma xícara. A janela estava aberta. Vozes viajam melhor quando as pessoas acham que ninguém tem coragem de escutar. Ele está tranquilo? Valentim perguntou. Tranquilo e apagado, como sempre. Ela respondeu. Você não imagina como foi fácil. E Célia, você disse que ela ia para Brasília. Vai. Congresso jurídico. Nem sonha. Ótimo. Yolanda riu. Então a noite é nossa. E depois? Ela demorou um segundo. Depois a gente vê se ainda existe aquele fogo. Minha mão parou dentro da pia. A água continuou escorrendo. Eu peguei o celular e ativei o gravador. Não para virar santo, para deixar de ser idiota. E o artesão? Valentim provocou. O artesão fica no canto. Ele é útil, Valentim. Não confunda útil com desejável. A gravação guardou tudo. Até a minha respiração. Na manhã seguinte, liguei para o escritório de Célia. A secretária perguntou o assunto. Eu disse que era pessoal e urgente, envolvendo o marido dela. Houve uma pausa. Depois, a voz de Célia entrou limpa, profissional. Célia Brandão. Dona Célia, meu nome é Eusébio Arantes. Sou marido de Yolanda. Silêncio curto. Inteligente. E por que o marido de Yolanda está me ligando? Porque sua viagem para Brasília talvez tenha sido conveniente demais para o seu marido. Ela não perguntou como eu sabia da viagem. A advogada boa percebe primeiro a rachadura, depois mede o tamanho. Continue. Valentim vai ao casamento da minha cunhada como acompanhante da minha esposa. Ela me colocou numa mesa lateral. Ele disse que você não saberia. Do outro lado, nenhum choro, nenhuma explosão. Só ar entrando devagar. Você tem prova? Tenho áudio.
Tenho mensagens vistas na tela dela. Tenho convite, horário, local e mesa. Por que está me contando? Olhei para a oficina pela janela. Uma cômoda antiga esperava no cavalete, gavetas abertas como bocas, porque eu cansei de ser usado como móvel da casa. E acho que a senhora também não nasceu para decoração. Célia soltou uma risada sem alegria. Onde e quando? Passei o endereço do clube, o horário da cerimônia, o nome dos noivos. Ela anotou sem pedir que eu repetisse. Quer que eu faça uma cena? Ela perguntou. Quero que a senhora veja com seus próprios olhos. O que fizer depois é seu. Não, senhor Eusébio. Quando alguém me liga com prova e endereço, não está apenas informando. Está movendo uma peça. Eu gostei dela naquele momento. Não porque fosse gentil, porque enxergava. Então mova a sua. Respondi. Ela ficou quieta. Depois disse, eu vou. Desliguei com a mão fria. Não era nobreza. Eu não vou fingir que era. Havia justiça ali, sim, mas também havia uma parte minha querendo ver Yolanda engasgar com a própria superioridade. Eu sabia disso. E, pela primeira vez em muito tempo, não me desculpei por sentir raiva. No sábado do casamento, Yolanda acordou antes do despertador. O quarto virou camarim. Secador ligado, perfume no ar, vestido pendurado como bandeira de conquista. Ela me mandou buscar café. Depois achou o café fraco. Depois reclamou do meu terno. Depois disse que meu silêncio dava agonia. Fala alguma coisa, ela exigiu, passando o batom. Você está pronta? Não esse tipo de coisa. Então não. Ela se virou. Você quer estragar meu dia? Seu dia? Não começa. Doralice casa hoje. Yolanda fechou o batom com força. Doralice terá a festa dela. Eu tenho o direito de reencontrar uma parte importante da minha vida. Com plateia. Com dignidade. Eu ri uma vez. Baixo. Cuidado, Eusébio. Ela disse, apontando o batom para mim como faca. Homem sem brilho devia agradecer quando ainda é convidado para ficar por perto. Coloquei a carteira no bolso. Eu agradeço olhando. Olhar não muda nada. Às vezes muda quem está olhando. Ela não entendeu. Melhor assim. Chegamos ao clube no fim da tarde. O céu de Goiânia estava laranja, pesado de calor, e as luzes do jardim já estavam acesas. Mesas redondas, arranjos altos, taças alinhadas, banda testando som. Doralice parecia feliz de verdade, e por um instante senti culpa. Não por Yolanda, pela noiva. Mas culpa não devolve dignidade a ninguém. Só pede que a vítima colabore com a própria vergonha. Yolanda me soltou na entrada como se eu fosse casaco. Fica ali. Eu vou cumprimentar mamãe. A mãe dela, Dona Mércia, me viu e fez um aceno curto. Nunca gostou de mim. Para ela, eu era trabalhador demais, silencioso demais, sem sobrenome que abrisse porta. Valentim, quando chegou, recebeu beijo no rosto, abraço demorado, exclamação. Valentim, quanto tempo? Dona Mércia, a senhora está mais elegante que a noiva. Ela gargalhou, tocando o colar de pérolas. Yolanda apareceu ao lado dele como se tivesse sido chamada por imã. Ele beijou a mão dela. Beijou a mão, em pleno casamento da irmã dela, na frente do marido dela. Você está indecente de linda, ele murmurou. E você continua exagerado. Só com a verdade. Eu estava a poucos passos. Yolanda sabia. Valentim também. Era parte do prazer. Ele olhou para mim por cima do ombro dela. Eusébio. Forte abraço. Não ofereceu abraço. Só a frase. Valentim. Obrigado por entender. A noite ainda está começando. Ele franziu a testa. Yolanda apertou o braço dele. Não liga. Ele fala estranho quando tenta parecer profundo. Profundidade assusta quem vive de superfície. Eu disse. Ela me encarou. Valentim riu para disfarçar o incômodo. Que poeta. Que marido, respondi. Yolanda se aproximou do meu ouvido. O sorriso continuava no rosto, mas a voz veio envenenada. Mais uma gracinha, e eu conto para todo mundo como você chorou quando achei aquelas mensagens antigas da sua mãe, dizendo que eu não servia para você. Minha mãe estava morta. Ela sabia onde bater. Eu segurei a taça de água que um garçom me ofereceu. Conte. Morto não se defende. Vivo sim. Ela recuou, irritada. Valentim tocou a cintura dela. Vamos sentar, querida. Não dê palco para ressentimento. Querida. A palavra fez dois primos dela virarem o rosto. Uma tia cochichou. O primeiro fio estava solto. Durante a cerimônia, Yolanda e Valentim sentaram juntos na segunda fileira. Eu fui colocado perto da coluna,
ao lado de um tio surdo e de uma prima que passava a cerimônia filmando tudo para redes sociais. Vi Yolanda inclinar a cabeça no ombro de Valentim durante os votos. Vi ele sussurrar no ouvido dela. Vi a mão dela pousar no joelho dele por tempo demais. Eu não gravei aquilo. Não precisava. Algumas imagens gravam sozinhas na memória de quem olha. Quando o celebrante anunciou os noivos, todos aplaudiram. Doralice chorou. O marido dela, Renato, beijou sua testa com cuidado. Amor verdadeiro tem gestos pequenos. O falso gosta de entrada triunfal. Na saída para o coquetel, Valentim colocou o paletó sobre os ombros de Yolanda, mesmo sem frio. Você sempre cuidou de mim, ela disse. Alguém precisava. Ela virou os olhos na minha direção. Ouviu? Ouvi, eu disse. E guardei. Você guarda tudo, Eusébio. Menos amor próprio. Valentim sorriu com os dentes. Ela é terrível. Não, eu respondi. Ela é repetitiva. O rosto dela endureceu. Antes que retrucasse, a recepcionista na entrada do salão principal se moveu para o lado. Uma mulher de vestido azul escuro entrou segurando uma bolsa pequena. Cabelo preso, maquiagem discreta, olhar de quem tinha chorado antes de sair de casa e decidido que não choraria ali. Célia. Ela não veio correndo. Não veio tremendo. Caminhou como quem atravessa um tribunal. Primeiro viu Valentim. Depois viu a mão dele ainda na cintura de Yolanda. Por último, me viu. Eu fiz um gesto mínimo com a cabeça. Ela respondeu com outro. Valentim estava rindo de alguma coisa quando a voz dela cortou o salão. Boa noite, marido. A taça na mão de Yolanda parou no ar. Valentim virou devagar. A cor saiu do rosto dele em camadas. Célia? Ela olhou para a decoração, para os convidados, para Yolanda. Bonito congresso jurídico. Yolanda retirou a mão da cintura dele como se a pele queimasse. Quem é essa? Célia inclinou a cabeça. A esposa. A oficial. A que não veio como acessório. Valentim deu um passo. Vamos conversar lá fora. Você adora escolher lugar para conversa, né? Célia sorriu sem mostrar os dentes. Hoje eu escolho aqui. Yolanda piscou rápido. Valentim, você disse que estava separado. Célia virou para ela. Separado de quê? Da vergonha? Algumas pessoas pararam. O fotógrafo baixou a câmera. Dona Mércia arregalou os olhos, mas não se aproximou ainda. Ela queria entender se aquilo podia ser empurrado para debaixo do tapete. Valentim levantou as mãos. Célia, pelo amor de Deus, é um casamento. Eu sei. Vim prestigiar a criatividade. Meu marido inventou uma viagem e ganhou uma acompanhante. Yolanda endireitou os ombros. A soberba dela sempre voltava rápido quando havia plateia. Olha, eu não sei que crise vocês estão vivendo, mas não aceito escândalo na festa da minha irmã. Célia olhou para ela de cima a baixo. Você aceitou meu marido. Escândalo foi brinde. Um murmúrio correu pelo salão. Valentim tentou pegar o braço de Célia. Ela afastou a mão dele com um tapa seco. Não encosta. Você está nervosa. Estou lúcida. Não é o que parece. Engraçado. Foi exatamente o que você ia dizer se eu acreditasse menos nos meus olhos. Yolanda apontou para mim. Foi você. Eu dei um passo para dentro do círculo. Eu o quê? Você trouxe essa mulher. Eu avisei a esposa de um homem casado que ele viria ao casamento com a minha esposa. Chame isso de atualização de agenda. Valentim me encarou. Pela primeira vez, sem teatro. Você se acha esperto? Não. Só atrasado. Você não sabe com quem está mexendo. Sei. Com um homem que esconde aliança no bolso. Célia virou o rosto para ele. No bolso? Valentim fechou a boca. Eu estendi a mão. Paletó interno. Lado esquerdo. Ele deu um passo para trás. Célia avançou um. Mostra. Isso é ridículo. Mostra. Yolanda sussurrou. Valentim. Célia não tirou os olhos dele. Agora. Ele enfiou a mão no paletó com raiva contida e puxou a aliança. Pequena, dourada, brilhando sob a luz quente do salão. O murmúrio virou som aberto. Dona Mércia chegou, enfim, arrastando o vestido longo. Yolanda, me explica agora. Yolanda tentou recuperar a cena. Mamãe, por favor, essa mulher apareceu para provocar. Valentim e eu temos história. História é museu, Célia disse. Casamento é presente. Valentim apontou para mim. Esse sujeito armou tudo. Ele é doente de ciúme. Eu tirei o celular do bolso. Yolanda viu e perdeu o sangue do rosto. Eusébio, não. Você disse que eu não tinha brilho. Não faça isso. Agora olha bem. Apertei o play. A voz de Yolanda saiu clara,
cortando o salão melhor que microfone. Eusébio é útil, Valentim. Não confunda útil com desejável. A frase ficou suspensa. A mão de Dona Mércia subiu até o colar. Doralice, ainda de vestido de noiva, apareceu na entrada do salão com Renato ao lado. Ela tinha ouvido. Claro que tinha. No áudio, Valentim riu. E o artesão? A voz de Yolanda veio doce, íntima, cruel. O artesão fica no canto. Ele sempre aceita. Desliguei. Não precisava mais. O silêncio fez o resto. Yolanda avançou para arrancar o celular da minha mão. Célia entrou na frente. Nem tenta. Você não manda aqui. Yolanda cuspiu. Não. Mas a verdade acabou de mandar. Doralice chorava sem som. Renato segurava a mão dela, duro feito pedra. Yolanda, minha cunhada disse, você trouxe isso para o meu casamento? Eu não trouxe nada. Ele trouxe. Ela apontou para mim. Ele fez isso por vingança. Eu olhei para ela. Você montou o palco. Eu só acendi a luz. Valentim passou a mão no cabelo. Chega. Isso está ficando vulgar. Célia riu. Seca. Vulgar foi me beijar no aeroporto de manhã e vir desfilar com ela à noite. Yolanda virou para ele. Aeroporto, eu ia te contar. Ele murmurou. Célia inclinou a bolsa e tirou um envelope dobrado. Também ia contar que nossa conta conjunta pagou a reserva do hotel para depois da festa. Yolanda ficou imóvel. Hotel? Valentim fechou os olhos. Célia, eu sou advogada, Valentim. Você realmente achou que podia comprar suíte em nome da empresa e chamar de despesa de relacionamento com o cliente? Alguns convidados soltaram exclamações baixas. Um primo de Yolanda pegou o celular, mas Renato apontou o dedo. Ninguém filma minha esposa chorando. O celular baixou. Yolanda me olhou com ódio. Você cavou isso? Não. Eu parei de cobrir. Você é pequeno. Pequeno era o lugar que você me deu. Eu saí. Ela abriu a boca, mas Dona Mércia falou antes. Yolanda, você vai embora. Mamãe, agora, você está ficando contra mim por causa dele? Dona Mércia olhou para mim pela primeira vez naquela noite como se me visse inteiro. Depois voltou para a filha. Não, por causa de você. Valentim tentou fugir pela lateral. Célia percebeu. Vai para onde? Eu não vou discutir em público. Mas trair em público pôde. Ele abaixou a voz. Você está acabando com minha reputação. Não, querido. Eu só estou devolvendo para o dono. A palavra querido saiu como lâmina limpa. Foi nesse momento que Yolanda perdeu a máscara. Não gritou de primeira. Ela tremia. O batom perfeito parecia deslocado no rosto torto de raiva. Vocês acham que eu sou a vilã? Ela riu alto. Eu passei anos enterrada ao lado de um homem que cheira a cola, madeira velha e resignação. Valentim me olha como mulher. Eusébio me olha como dívida. Eu te olhava como esposa, eu disse. Mentira. Você me olhava como prêmio que conseguiu sem merecer. Então por que ficou? Ela hesitou. Célia respondeu por ela. Conforto. Yolanda girou. Cala a boca. Célia sorriu. Acertei. Eu senti a raiva subir, mas não deixei virar espuma. A melhor resposta para gente que cospe é não abrir a boca na hora errada. Diga, eu falei para Yolanda. Por que ficou? Ela olhou para as mesas, para os parentes, para Doralice chorando. A plateia que antes ela queria usar agora a segurava pelo pescoço. Porque você pagava as contas, ela disse, enfim, baixo demais. Mais alto, Célia pediu. Não fala comigo. Eu dei um passo. Mais alto. Yolanda me encarou, odiando precisar responder. Porque você pagava as contas. Porque era fácil. Porque você nunca exigia nada. Meu peito doeu. Não pela surpresa. Pela confirmação. Doralice cobriu a boca. Dona Mércia virou o rosto. Valentim olhou para o chão, talvez calculando qual mentira ainda cabia. Eu desliguei a tela do celular e guardei no bolso. Obrigado, eu disse. Yolanda franziu a testa. Pelo quê? Por assinar em voz alta. Ela entendeu tarde. Sempre entendia tarde quando não era sobre ela. Naquela noite, a festa não acabou, mas mudou de dono. Doralice e Renato foram levados para a área externa por amigos. A banda tocou mais baixo. Os convidados comeram sem gosto, cochichando como se mastigassem vidro. Yolanda ficou cercada pela mãe e por duas tias, tentando transformar culpa em vitimismo. Eu fui infeliz, ela repetia. Ninguém sabe o que vivi. Uma tia perguntou. Ele te batia? Não. Te traía? Não. Te humilhava? Ela olhou para mim. Com a existência dele, a tia se afastou como se sentisse cheiro ruim.
Valentim saiu antes da sobremesa. Célia foi atrás, não por amor, mas por estratégia. Eu vi os dois discutindo perto do estacionamento. Ela apontava o dedo para o peito dele. Ele encolhia os ombros, depois erguia as mãos, depois tentava sorrir. Sorriso de homem que sempre comprou perdão com charme e descobriu que aquela loja fechou. Yolanda veio até mim quando percebeu que Valentim não voltaria. Você está satisfeito? Não. Claro que está. Você me destruiu. Não. Eu parei de te proteger da sua própria voz. Você gravou sua esposa escondido. Minha esposa combinava hotel com outro homem escondida. Ela apertou os lábios. Você vai se arrepender. Finalmente uma coisa que não vou fazer por você. Ela levantou a mão. Achei que fosse me bater. Talvez quisesse, mas havia gente olhando. Yolanda sempre respeitou mais a opinião dos outros do que a dor de quem estava perto. Você não é homem, ela sussurrou. Sou. Por isso parei de pedir permissão para sofrer. Ela recuou. Eu vou para casa. Não comigo. Como assim? Meu carro leva meu corpo. Não leva mais sua mentira. Você está me expulsando? Estou me retirando. Ela riu, mas o som falhou. Você não vai durar 2 dias sem mim. Hoje já durou demais. Fui embora antes do bolo. No estacionamento, o manobrista me entregou a chave com um olhar baixo, como se tivesse visto mais do que devia. Entrei no carro e fiquei alguns segundos sem ligar o motor. Minhas mãos tremiam no volante. Não de medo, de descarrego. Em casa, tranquei a porta por dentro, peguei uma mala pequena e coloquei as roupas dela na sala. Não joguei pela janela, não quebrei perfume, não fiz espetáculo. Eu queria vingança, sim, mas vingança boa não suja a mão com vidro barato. Abri o armário de documentos. Separei escritura, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos. Nosso apartamento estava no meu nome antes do casamento. A oficina também. Yolanda sempre chamou tudo de nosso quando queria usufruir e de seu mundinho quando queria humilhar. Eu ia deixar a lei escolher o pronome. Às 2 da manhã, ela chegou de táxi, bateu na porta como dona de tudo. Abre, Eusébio. Abri com a corrente presa. Ela olhou para a mala no chão. Você ficou louco? Não. Só fiquei organizado. Eu moro aqui. Por enquanto, juridicamente, sim. Moralmente, você saiu no salão. Abre essa porta inteira. Não. Eu chamo a polícia. Chame. Eu também tenho áudio, testemunhas e uma lista de bens anteriores ao casamento. Vai ser uma madrugada produtiva. Ela olhou para o corredor vazio, percebendo que os vizinhos podiam ouvir. Você quer me humilhar no prédio também? Não. Quero dormir. Valentim sabe se comportar. Pergunte se sabe hospedar. Ela ficou branca. Seu miserável. Não mais. Fechei a porta. Ela bateu 3 vezes. Depois chutou a mala. Depois chorou alto o suficiente para o 6º andar inteiro saber que havia uma vítima ali. Eu sentei no sofá e esperei. Não abri. Às 3 e pouco, o elevador levou a voz dela embora. Na manhã seguinte, meu celular tinha mensagens de todos os lados. Dona Mércia pedia discrição pela família. Doralice mandou apenas: Eu não te culpo. Renato escreveu: Obrigado por não ter deixado aquilo continuar escondido, mas minha esposa está arrasada. Célia mandou: Precisamos conversar. Há mais coisas. A mensagem dela me interessou mais do que as outras. Encontrei Célia em uma padaria discreta no setor Bueno. Ela chegou sem aliança, com uma pasta preta e olheiras fundas. Pediu café sem açúcar. Valentim dormiu no escritório, ela disse, abrindo a pasta. Ou fingiu. Ei, Yolanda. Mandou mensagem para ele durante a madrugada. Muitas. Ela girou a pasta para mim. Prints impressos. Yolanda chamando Valentim de minha volta para a vida. Valentim respondendo com promessas vagas. Em uma conversa, ele dizia que depois do casamento poderia pressionar Célia com uma separação amigável e orientar Yolanda a não sair sem antes medir o patrimônio. Medir o patrimônio, eu repeti. Célia assentiu. Seu nome aparece aqui. Li a mensagem seguinte. Yolanda perguntava se teria direito à oficina, ao apartamento, às economias. Valentim dizia: com o advogado certo, todo homem quieto vira culpado de alguma coisa. Minha mandíbula travou. Ele sugeriu inventar violência psicológica, Célia disse. Contra você. Eu olhei pela janela da padaria. Pessoas compravam pão, pagavam café, reclamavam do trânsito. O mundo continuava com uma tranquilidade ofensiva. Por que me mostrar isso?
Porque eu não quero apenas divórcio, Célia respondeu. Quero impedir que ele faça com você o que tentou fazer comigo. E o que ele tentou fazer com você? Ela tirou outro papel. Notas fiscais, transferências, reservas em hotéis, pagamentos de presentes, tudo saindo de contas ligadas à empresa dela e de Valentim. Ele usou despesas da nossa sociedade para bancar encontros e presentes, inclusive para sua esposa. Vi uma pulseira comprada 3 dias antes. Yolanda tinha usado no casamento. Célia apontou. Essa peça foi paga com dinheiro da empresa. Se eu acionar juridicamente, vira problema civil, societário e reputacional. Valentim vende imagem de consultor ético para casamentos, formaturas e eventos corporativos. A clientela dele vive de confiança. Uma ação bem documentada acaba com o verniz. Verniz. A palavra me encontrou. Ei, Yolanda? Ela aceitou presentes pagos com recurso indevido. Não sei se sabia da origem, mas posso fazer perguntas públicas o suficiente para ninguém esquecer. Eu tomei o café. Amargo. Necessário. Você quer minha ajuda? Quero seus áudios. E quero que você procure um advogado antes que ela procure um narrador. Um narrador? Quem conta primeiro, molda a pena dos outros. Célia tinha razão. Yolanda já deveria estar ensaiando a versão dela. Marido frio, controlador, ciumento, gravações cruéis, mulher carente reencontrando amigo antigo. Gente como ela não pede desculpa. Reescreve. Saí da padaria e liguei para Afonso Quirino, advogado de família que restaurava móveis comigo aos sábados por hobby. Ele era baixo, careca, falava pouco e nunca prometia vitória. Por isso confiei. Eusébio, ele disse ao ouvir o resumo, não saia falando, não ameace, não publique nada, preserve prova, faça a ata notarial dos áudios e prints, registre ocorrência se houver ameaça, e não aceite conversa a sós. Ela vai tentar me inverter, então fique reto. E se eu quiser que todos saibam, todos vão saber melhor se você fizer direito. Direito não significava limpo no sentido bonito, significava eficaz. Passei o dia em cartório, escritório, banco, fiz cópias, organizei datas, separei comprovantes. Afonso pediu medida para preservar bens e comunicação formal para que Yolanda retirasse pertences com horário marcado e testemunha. Também preparou notificação extrajudicial por difamação preventiva, porque Célia acertara. Yolanda já estava contando a história. À tarde recebi áudio de uma prima dela. Eusébio, eu não quero me meter, mas a Yolanda está dizendo que você sempre foi agressivo de um jeito silencioso, que ela tinha medo de você. Isso é verdade? Apaguei a vontade de responder com raiva. Mandei uma frase. Pergunte a ela por que convidou um homem perigoso para sentar perto da família inteira durante anos. A prima visualizou. Não respondeu. À noite, Yolanda apareceu com Dona Mércia e um primo grande chamado Tarso para buscar roupas. Afonso estava comigo. Uma vizinha, Dona Sebastiana, também. Ela adorava plantas e odiava a injustiça. Yolanda entrou usando óculos escuros dentro de casa. Que circo, ela disse. Afonso respondeu. Inventário de pertences. Nada de conversa pessoal. Quem é você? Advogado. Ela tirou os óculos. Já contratou advogado? Que rápido. Estava planejando isso antes, Eusébio. Eu encostei na parede. Você planejou hotel. Eu planejei defesa. Tarso deu um passo. Olha como fala com ela. Afonso levantou a mão. Mais um passo, e eu encerro a retirada. Dona Mércia olhou em volta, desconfortável com a simplicidade do apartamento que ela sempre desprezou, mas onde a filha morou confortavelmente. Eusébio, pelo amor de Deus, vamos resolver como família. Família sentou comigo na mesa lateral. Ela abaixou os olhos. Yolanda abriu o armário com força, jogando roupas em sacolas. Você acha que ganhou porque tocou áudio na frente dos outros? Não. Então por que essa cara? Porque parei de perder. Ela riu. Você não tem ideia do que eu posso dizer sobre você. Afonso sorriu pela primeira vez. Diga por escrito. Facilita o processo. Yolanda fechou a sacola devagar. Você está me ameaçando? Estou te documentando. Ele respondeu. Dona Sebastiana, sentada perto da porta, comentou sem levantar a cabeça do crochê. Documentar é ótimo. A memória dos outros tem perna curta. Yolanda lançou um olhar mortal para ela, mas ficou calada. Gente que vive de plateia teme testemunha que não aplaude. Nos dias seguintes, a cidade pequena dentro da cidade começou a ferver.
Goiânia parece grande até uma fofoca encontrar bairro, salão de beleza, clínica estética e grupo de família. Yolanda tentou a versão dela. Disse que eu era controlador. Disse que gravei por obsessão. Disse que Valentim era só amigo. Mas Célia não era mulher de deixar frase solta. Ela protocolou ação contra Valentim, pediu prestação de contas da empresa e anexou despesas suspeitas. O nome de Yolanda apareceu nos documentos como beneficiária de presentes e reserva de hotel. Não era acusação espalhada em rede social. Era papel com carimbo. Valentim entrou em pânico. Primeiro me mandou mensagem. Você passou dos limites. Vamos conversar como homens. Respondi. Homens conversam antes de esconder esposa. Ele ligou. Não atendi. Mandou áudio. Você não sabe o prejuízo que está causando. Clientes estão perguntando. Minha empresa tem funcionários. Encaminhei para Afonso. No dia seguinte veio outro. Posso admitir que errei com Célia, mas você está destruindo Yolanda. Ela não tem sua frieza. Respondi por escrito. Ela tem suas mensagens. Ele parou por algumas horas. Yolanda não parou. Mandou textos longos, depois curtos, depois veneno puro. Você sempre quis me ver rastejando. Não. Só em pé. Longe de mim. Eu te dei 15 anos. Você me cobrou todos. Vai morrer sozinho. Antes só do que decorado de mentira. Ela gravou vídeos chorando, mas não publicou. Talvez alguém tenha avisado que choro com processo aberto vira prova de desespero, não de inocência. Mesmo assim, vazaram prints em grupos de família. Em um deles, ela dizia que Valentim era a escolha que a vida interrompeu. Doralice saiu do grupo. Renato também. Dona Mércia ficou e mandou uma única mensagem. Chega. A metade da história em que eu quase perdi o controle aconteceu numa sexta-feira chuvosa. Eu estava na oficina aplicando seladora em uma mesa quando ouvi passos. Yolanda entrou sem autorização usando a chave antiga que eu esquecera de trocar na porta lateral. Bonito, ela disse olhando as peças. Tudo aqui fede a você. Peguei um pano. Saia. Não antes de ouvir. Fale com meu advogado. Eu transei com ele. A frase caiu pesada. Ela esperou meu rosto quebrar. Eu senti o golpe, claro. Não sou pedra, mas já tinha sangrado o suficiente por antecipação. Antes ou depois do casamento, ela piscou, decepcionada com minha calma. Isso importa? Para mim, não. Para a linha do tempo, sim. Você virou uma máquina. Não. Máquina não sente nojo. Ela se aproximou. Você acha que Célia está do seu lado? Ela está te usando, como todo mundo. Até eu usei. Porque você é usável, Eusébio. Essa é sua tragédia. Eu larguei o pano sobre a mesa. Minha tragédia foi chamar uso de amor. Ela tentou rir, mas os olhos estavam vermelhos. Você quer destruir minha imagem. Não. Mentira. Eu quero que sua imagem encontre seu comportamento. Ela levantou o celular. Eu gravei você agora. Vou dizer que você me ameaçou. Apontei para o canto do teto. Câmera da oficina. Áudio e vídeo. Pela primeira vez, vi medo verdadeiro no rosto dela. Você colocou câmera. Depois que você entrou sem autorização, eu chamei de previsão. Ela abaixou o celular. Você é um monstro. Não. Monstro entra na vida dos outros e chama de amor. Ela saiu batendo a porta. 10 minutos depois, Afonso recebeu o vídeo completo. No mesmo dia, registramos a invasão e pedimos que qualquer retirada futura fosse feita com acompanhamento formal. Yolanda tinha tentado fabricar uma cena. Acabou fabricando prova contra si. Enquanto isso, Célia apertava Valentim pelo lado que mais doía. Reputação profissional. Ela não fez postagem histérica. Ela enviou notificações a sócios, contadores e clientes envolvidos em contratos com suspeita de uso indevido de recursos, linguagem fria, documentos anexados, prazos claros. O efeito foi devastador. Um casamento de luxo cancelou o contrato. Uma empresa pediu revisão de notas. 2 fornecedores pararam de indicar Valentim. Ele me acusou de perseguição em mensagem. Afonso respondeu com notificação. Valentim apagou até a foto de perfil. Yolanda, sem Valentim firme e sem família disposta a comprar sua versão inteira, tentou voltar pelo caminho da pena. Mandou uma foto antiga nossa, de uma viagem a Pirenópolis, quando ainda sorríamos sem esforço. Você lembra desse dia? Lembrei. Eu tinha carregado a bolsa dela o dia inteiro. Ela reclamou do calor, da pousada, do restaurante, da música. Na foto, eu sorria porque ainda achava que paciência era investimento.
Respondi. Lembro do que não aparece. Ela ligou chorando. Atendi com Afonso ao lado no viva voz, depois de avisar que a chamada estava sendo acompanhada. Você precisa de advogado para falar comigo agora? Preciso de testemunha. Eu estou quebrada, Eusébio. Procure ajuda. Você era minha ajuda. Eu era seu recurso. Ela soluçou. E eu errei. Errou quando? Como assim? Quando convidou Valentim, quando me colocou no canto, quando combinou o hotel, quando disse que eu era útil, quando invadiu minha oficina. Escolha um erro. Fica mais honesto. Do outro lado, silêncio. Você quer que eu me humilhe? Ela disse. Não. Quero que você pare de chamar consequência de crueldade. Ela desligou. A audiência de conciliação veio rápido. O fórum parecia menos dramático do que qualquer salão de casamento, mas ali as máscaras caíam com menos perfume. Yolanda chegou com óculos escuros, lenço claro e um advogado jovem que falava alto demais. Eu fui com Afonso e uma pasta organizada por datas. Na sala, o conciliador tentou o tom padrão. Vamos buscar uma solução equilibrada. O advogado dela começou. Minha cliente dedicou anos ao casamento. Sofreu abandono afetivo, exposição pública e gravações ilegais. Afonso abriu uma folha. Antes de prosseguir, informo que temos prova de tentativa posterior de fabricação de ameaça, invasão de propriedade profissional e mensagens em que a parte discute estratégia patrimonial com terceiro envolvido em relação extraconjugal. O advogado dela parou. Yolanda olhou para ele, depois para mim. Você trouxe tudo? Só o necessário, eu disse. Ele mordeu a parte interna da bochecha. O conciliador pediu objetividade. Afonso apresentou a linha básica. Separação, preservação dos bens anteriores ao casamento, retirada definitiva de pertences, compromisso de não difamação mútua, divisão apenas do que fosse comprovadamente comum. Yolanda queria pensão temporária, parte da valorização da oficina e uma compensação moral pela exposição no casamento. Quando ouvi compensação moral, quase ri. Afonso tocou meu braço sob a mesa. Calma. O conciliador perguntou se havia possibilidade de acordo emocional. Yolanda aproveitou. Eu só queria ser vista, ela disse, voz quebrada. Eu olhei para ela. A sala ficou quieta. Eu te vi, respondi. Foi por isso que fui embora. O conciliador pigarreou. O advogado dela baixou os olhos para as anotações. Não houve acordo naquele dia, mas houve mudança. Yolanda saiu menor. Não pobre, não destruída, não desamparada. Menor no único lugar que realmente importava para ela. Diante da narrativa, ela queria ser a mulher sufocada por um marido cinza. Os papéis mostravam uma mulher planejando trocar de homem sem perder patrimônio. Era menos poético. A pergunta que eu me fazia no meio daquilo tudo era simples. Se você descobrisse que a pessoa amada só te manteve por conveniência, teria coragem de expor tudo ou preferiria sair em silêncio? As semanas seguintes foram uma guerra sem gritos. Célia avançou contra Valentim. Eu avancei contra a mentira. Doralice tentou recuperar a vida de recém-casada longe do escândalo, mas o vídeo mental da irmã sendo desmascarada no próprio casamento virou fantasma da família. Dona Mércia me ligou uma vez. Eusébio, eu fui injusta com você. Não respondi de imediato. Ela continuou. Eu achava você pouco para a Yolanda. E agora? Agora acho que ela não soube caber no suficiente. Foi o pedido de desculpas mais próximo que ela conseguiu. Eu aceitei sem festa. Cuide de Doralice, eu disse. E de você. Eu estou aprendendo. Valentim desmoronou mais rápido do que eu esperava. Homens como ele parecem sólidos, porque vivem cercados de reflexos favoráveis. Quando os espelhos quebram, sobra pouca estrutura. Célia conseguiu bloqueio parcial de movimentações da empresa até a apuração. Clientes não queriam o nome ligado à confusão conjugal com suspeita de gasto indevido. Ele tentou dizer que era perseguição de ex-mulher ressentida. Célia respondeu com planilhas. Planilha é uma arma feia, mas raramente erra o alvo. Um dia, ele apareceu na minha oficina. Desta vez, a porta estava trancada e a câmera ligada. Eu só quero falar, disse pelo interfone. Fail. Abra. Não. Ele olhou para a rua, incomodado. Sem salão, sem terno perfeito, parecia um vendedor cansado. Você venceu, Eusébio. Era isso que queria ouvir? Não. O que você quer? Distância. Célia vai me quebrar. Você entregou o martelo. Eu e Yolanda não somos o que você pensa. Vocês são exatamente o que gravaram. Ele se aproximou da câmera.
Ela me procurou porque era infeliz, e você aceitou porque era casado. Você é sarcástico agora? Não. Econômico. Ele respirou fundo. Eu posso conversar com ela. Fazer Yolanda facilitar o divórcio. Não negocio minha paz com o homem que ajudou a roubá-la. Você vai se arrepender de me tratar como inimigo. Valentim, você não é meu inimigo. É só uma prova anexada. Ele ficou parado, absorvendo a frase. Depois cuspiu no chão perto da porta e foi embora. Enviei o vídeo para Afonso e Célia. Anexo. Tudo virava anexo. Era quase bonito. E Yolanda, percebendo que Valentim não a salvaria, tentou negociar diretamente. Mandou proposta informal. Ela não pediria pensão se eu lhe desse um valor para recomeçar sem exposição. O valor era alto, escrito em reais por extenso no documento improvisado, como se a ausência de símbolo tornasse a ambição mais elegante. Afonso riu quando viu. Ela quer indenização por ter sido descoberta. Responda não. Só não? Su. Ele respondeu com uma linha. Proposta recusada. Yolanda surtou. Mandou mensagem para Doralice dizendo que eu estava deixando-a na rua. Doralice, que ainda mal falava com ela, respondeu. Você deixou seu marido no canto da minha festa. Não me use agora. O print veio parar em mim por Renato, talvez como pedido de desculpa silencioso. Eu não sentia alegria pura. Isso é importante. Quem conta história de vingança às vezes finge que cada queda do outro vira música. Não vira. Às vezes vira eco. Eu passava noites na cama grande demais, ouvindo o apartamento respirar sem as reclamações dela, e sentia falta não da pessoa, mas da rotina de tentar agradar. Vício também sente saudade. Num domingo, abri o armário e encontrei uma caixa de fotos. Yolanda em Caldas Novas, Yolanda em aniversários, Yolanda segurando uma planta que deixei morrer sem querer, e ela usou por meses como metáfora da minha incapacidade de cuidar de beleza. Quase joguei tudo fora. Depois separei em envelopes. O passado não precisava ser queimado para deixar de mandar. A oficina, por outro lado, virou abrigo. Trabalhar com madeira me devolvia a lógica. Uma rachadura não mente. Um cupim não faz gaslighting. Uma gaveta emperrada não diz que você está exagerando. Ela emperra. Você observa, desmonta, corrige ou descarta. Foi numa dessas manhãs que Célia apareceu trazendo uma cadeira para restaurar. Era antiga, braço quebrado, assento rasgado. Não vim por metáfora, ela disse ao perceber meu olhar. Claro que não. Ela sorriu pela primeira vez de verdade. Como está? Menos burro. Isso já é bastante. Ela me contou que Valentim tentava acordo, perderia participação na empresa, devolveria valores, assinaria cláusula de confidencialidade parcial, mas não conseguiria impedir que alguns clientes soubessem do motivo da ruptura societária. A reputação dele estava manchada onde doía. Entre pessoas que pagavam caro para não serem associadas à bagunça. E você? Ela perguntou. Afonso diz que Yolanda deve aceitar acordo antes da audiência final. Porque as provas são fortes? Porque a pose ficou cara. Célia passou a mão no encosto da cadeira quebrada. Engraçado. Eles nos trataram como obstáculos, e agora somos o caminho mais limpo para saírem vivos. Limpo não. Não, ela concordou. Possível. Não houve romance entre nós. Não naquela história. Talvez o público goste quando duas pessoas traídas se apaixonam e fecham o ciclo com beijo na chuva. A vida real é menos preguiçosa. Célia era uma aliada, uma mulher ferida com agenda, inteligência e uma frieza que combinava com a minha recém-descoberta. Isso bastava. A audiência final do meu divórcio aconteceu numa manhã clara. Yolanda chegou simples demais, o que nela era fantasia de humildade. Sem joias grandes, sem salto chamativo, cabelo preso, o advogado jovem foi substituído por uma mulher mais experiente, que cumprimentou Afonso com respeito e foi direto ao ponto. Minha cliente aceita manter os bens anteriores com o senhor Eusébio, retirar pedido de compensação moral e formalizar compromisso de não difamação. Solicita apenas partilha dos valores efetivamente comuns e prazo para a retirada final de itens pessoais. Afonso olhou para mim. Eu assenti. E Yolanda me encarava como se eu fosse assinar a sentença de morte dela. Não era. Era só a certidão de óbito de uma mentira. O juiz homologou os termos com voz cansada. Para ele, éramos mais um processo. Para mim, cada palavra era uma tábua retirada de cima do peito. Na saída, Yolanda me chamou no corredor. Eusébio. Afonso parou. Eu fiz sinal de que tudo bem.
Mas ficamos perto das câmeras. Ela segurava uma bolsa pequena com as duas mãos. Eu não vou pedir perdão porque sei que você vai usar isso contra mim. Então não peça. Ela engoliu. Você mudou. Não. Eu parei de me traduzir para quem fingia não entender. E eu amei Valentim. Oisai. Mas ele não ficou. Isso também sei. Ela olhou para o chão. Você teria ficado. A frase quase me pegou. Quase. Era a armadilha final. Transformar minha lealdade antiga em oportunidade nova. Eu fiquei, respondi. Esse foi o problema. Os olhos dela encheram. Talvez de arrependimento, talvez de medo, talvez de raiva por não funcionar. Você está feliz? Pensei antes de responder. O corredor do fórum cheirava a papel, café ruim e ar-condicionado velho. Pessoas passavam com pastas, problemas, pressa. Eu não estava feliz como em propaganda. Estava livre de uma forma áspera. Estou inteiro o bastante para começar. Ela assentiu devagar, como se odiasse cada sílaba. Depois foi embora sem olhar para trás. Célia fechou o acordo com Valentim 1 mês depois. Ele perdeu o cargo de gestão na empresa, vendeu a parte para cobrir dívidas e devoluções e virou consultor independente sem o brilho antigo. As pessoas ainda o cumprimentavam, claro. O mundo raramente pune gente charmosa com isolamento total. Mas havia uma pausa antes do sorriso. Uma dúvida. Para homens como Valentim, a dúvida dos outros é uma algema invisível. Yolanda se mudou para um apartamento alugado em outro bairro. Soube por Doralice que ela tentava trabalhar com decoração para clientes menores, porque os grandes sumiram após a confusão. Ninguém dizia abertamente que não queria envolvimento. Apenas não retornavam. Convite não vinha. Grupo silenciava. Reputação não morre de tiro. Morre de portas que deixam de abrir. Eu mantive a oficina. Troquei a fechadura. Pintei a parede do fundo. Comprei uma cafeteira melhor. Um dia, restaurei a cadeira que estava na minha frente quando Yolanda disse que eu consertava coisa velha por medo de largar. Vendi por um bom preço a um restaurante novo. Quando o dono perguntou se a peça tinha história, respondi: todas têm. Algumas só ficam bonitas depois que tiramos a camada errada. Ele não entendeu totalmente, mas gostou da frase. Doralice me procurou 3 meses depois. Veio à oficina com Renato. Trouxe uma caixa pequena. São as fotos do casamento, ela disse. Eu não consegui olhar por muito tempo, mas tem algumas suas. Abri. Havia uma imagem minha perto da coluna, antes de tudo explodir. Eu parecia cansado. Havia outra no estacionamento, de costas, entrando no carro, e uma terceira, tirada por acaso, no momento em que eu dizia a frase para Yolanda depois do primeiro ataque. Minha expressão era calma, não feliz. Calma. Eu queria te pedir desculpas, Doralice disse. Você era a noiva. Eu também ria quando ela fazia piada de você. Renato apertou a mão dela. Eu fechei a caixa. Riso emprestado também machuca. Ela chorou. Eu não abracei de imediato. Depois abracei. Não por absolvição completa. Por cansaço de carregar tudo sozinho. Dona Mércia morreu para mim? Não. Mas ficou distante. E Yolanda? Também não morreu. Virou uma parte da minha vida que não tem mais chave. Valentim? Um aviso com cabelo bom. Célia? Uma lembrança de que justiça, quando usa salto baixo e pasta preta, faz menos barulho e mais estrago. Às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter chamado Célia, de ter tocado o áudio, de ter transformado uma traição privada em queda pública. Eu penso no salão, na mão de Yolanda no meu peito, na frase, ele sabe o lugar dele, na aliança escondida, no hotel pago com dinheiro que não devia, na tentativa de me pintar como agressor. Então a resposta fica simples. Não fui santo. Não tentei ser. Eu quis que dosse. Quis que cada pessoa que me viu diminuído também visse o tamanho real de quem me diminuía. Usei a lei, usei prova, usei timing e sim, usei o amor deles por aparência contra eles. Talvez alguém chame isso de frio. Talvez seja. Mas frio, depois de anos queimando por dentro, parece alívio. Na última vez que vi Yolanda, foi por acaso, num mercado. Ela estava diante das frutas, segurando uma sacola, sem maquiagem forte. Por um segundo, pareceu a mulher que conheci no começo. Bonita, insegura, procurando alguém que a confirmasse. Ela me viu. O rosto endureceu por reflexo. Depois amoleceu. Eusébio disse: Yolanda, você está bem? Estou. Ela olhou para minhas mãos. Havia verniz sob uma unha. Ainda consertando coisas. Só as que valem o trabalho.
Ela respirou como se tivesse recebido a resposta no peito. Eu não disse mais nada. Peguei café, paguei e fui embora. No caminho até o carro, senti uma paz estranha. Não era vitória barulhenta. Era silêncio sem humilhação. Entendi ali que o fim não tinha sido no fórum, nem no salão, nem quando fechei a porta com a corrente. O fim foi naquele mercado, quando percebi que poderia ter dito algo cruel, e não precisei. A vingança já tinha feito seu serviço. O resto era desperdício. Hoje, quando entro na oficina cedo, abro as janelas e deixo o cheiro de madeira tomar o ar. Algumas peças chegam quebradas demais. Outras parecem perdidas e surpreendem. Eu aprendi a diferença. Gente também é assim. Só que com gente, a gente não é obrigado a restaurar o que continua tentando nos cortar. Se você estivesse no meu lugar, teria chamado Célia para aparecer naquele casamento e expor tudo diante da família, ou teria engolido a humilhação e saído em silêncio. Depois que tudo passou, eu descobri que a parte mais difícil não era responder aos ataques, era acordar sem ataque nenhum. Parece absurdo, mas quem vive muito tempo esperando a próxima frase cruel aprende a confundir silêncio com ameaça. Nas primeiras manhãs sozinho, eu fazia café e ainda virava o rosto esperando Yolanda reclamar da xícara errada, do pão velho, da minha camisa, do meu jeito de respirar perto da janela. Quando nada vinha, eu ficava parado, sem saber se podia ocupar o próprio espaço. Liberdade também precisa de prática. Afonso me disse isso de outro jeito, no escritório dele, enquanto carimbava as últimas cópias. Você ganhou o processo, mas agora precisa parar de comparecer à audiência dentro da cabeça. Eu ri porque parecia frase de livro barato, mas ele estava certo. Eu continuava argumentando com Yolanda enquanto lixava madeira. Continuava respondendo Valentim no banho. Continuava explicando para Dona Mércia por que eu não era pequeno. Gente que nos humilha não ocupa só a sala, ocupa a eco. Foi por isso que aceitei um trabalho grande. Restaurar as portas de uma escola antiga no centro. Portas altas, pesadas, descascadas pelo tempo e por mãos de criança. O diretor queria trocar tudo por alumínio. Uma professora insistiu para restaurar. Essas portas viram gerações, ela disse. Eu gostei dela na hora. Passei dias desmontando dobradiça, removendo tinta, tratando rachadura. Cada porta parecia me ensinar uma coisa simples. Passagem não é prisão. Porta existe para abrir também. Numa tarde, enquanto eu trabalhava, recebi mensagem de Célia. Valentim assinou. Acabou. Respondi. Como você está? Ela demorou, com raiva menor. Entendi perfeitamente, não era paz. Era raiva que já cabia no bolso. Melhor do que raiva carregada nas costas. Yolanda tentou uma última manobra quando soube que Célia fechara acordo. Mandou para alguns conhecidos uma versão polida da história, dizendo que eu e Célia havíamos planejado uma humilhação pública movidos por inveja e amargura. O texto era bonito, quase convincente. O problema é que Yolanda nunca soube escrever sem se elogiar. Em 3 parágrafos, ela se chamava de intensa, sensível, incompreendida e leal aos próprios sentimentos. Faltou apenas dizer fiel. Talvez até ela tenha achado demais. Afonso me perguntou se eu queria responder. Eu disse que não. Ele estranhou. Tem certeza? Eu mostrei o texto a Doralice. Ela leu, suspirou e respondeu no grupo onde aquilo circulava. Eu estava lá. Não foi isso. Só isso. 4 palavras e uma parede inteira caiu. Às vezes a melhor defesa não vem de discurso. Vem de alguém que cansou de mentir junto. Na oficina, as pessoas começaram a me tratar diferente. Não com pena, com uma espécie de cuidado desajeitado. Dona Sebastiana aparecia com um bolo de milho e fingia que tinha feito demais. O marceneiro da rua de baixo, Ormindo, passou a me chamar para almoço. Até o entregador de verniz comentou: Seu Eusébio, o senhor está com cara melhor. Eu perguntei como era a cara antiga. Ele pensou e disse: cara de quem pedia desculpa antes de falar. Aquilo me acompanhou o dia todo. Eu não virei herói. Ainda errei. Teve noite em que quase mandei mensagem para Yolanda só para perguntar se ela tinha comido. Teve manhã em que senti falta do perfume dela no banheiro. Teve domingo em que a casa parecia grande demais e eu pensei que talvez solidão fosse o preço alto demais pela dignidade. Mas então eu lembrava do salão. Não da traição. Da mão no meu peito, da certeza dela de que eu recuaria, e a saudade perdia a maquiagem. Doralice e Renato fizeram uma pequena celebração meses depois,
só com amigos próximos, para trocar votos de novo sem sombra. Eles me convidaram. Fui. Dessa vez, sentei perto deles, não por pena, mas por escolha. Doralice segurou minha mão antes do jantar e disse: "Hoje ninguém fica no canto." Eu brinquei: "Depende da sobremesa." Ela riu chorando. Foi bom ver uma lágrima sem veneno. Célia também foi, porque Doralice fez questão. Não havia romance, já disse, mas havia respeito. Ela chegou com um vestido simples e uma segurança quieta. Quando brindamos, Renato falou sobre reconstrução. Célia levantou a taça e disse: "Reconstruir não é fingir que não quebrou. É decidir o que não entra mais na casa." Ninguém aplaudiu, porque não era palestra. Mas todo mundo ouviu. Mais tarde, do lado de fora, Célia me perguntou se eu continuava sendo acusado de frio. Respondi que sim, por algumas pessoas. Ela olhou para o jardim e disse: "Frio preserva a prova." Eu ri. Ela também. Foi uma risada pequena, mas limpa. Depois ela foi embora sozinha. E eu fiquei um pouco mais, olhando Doralice dançar com Renato sem medo de que alguém roubasse o centro da sala. O tempo fez uma coisa curiosa com a minha raiva. Primeiro ela era fogo, depois virou ferramenta. Por fim, virou aviso. Hoje, quando alguém chega à oficina, contando que quer restaurar uma peça só porque sempre esteve na família, eu pergunto: ela ainda serve ou só ocupa espaço? Alguns riem, alguns entendem rápido demais. Não sei se Yolanda aprendeu alguma coisa. Essa já não é minha tarefa. Soube que ela parou de usar o sobrenome de casada nas redes. Soube que postava frases sobre recomeço, amor próprio e pessoas que não suportam mulheres livres. Talvez acreditasse nisso. Talvez precisasse acreditar. Eu não fui comentar. A pior prisão para quem vive de reação é não receber nenhuma. Uma vez, Valentim tentou me adicionar numa rede profissional. Achei tão ridículo que mostrei a Afonso. Ele respondeu: "Aceite se quiser comprar curso de cara de pau." Recusei. Alguns ciclos não precisam de encerramento dramático. Um botão cinza resolve. A escola me chamou para ver as portas instaladas. As crianças corriam por elas como se sempre tivessem estado novas. Passei a mão numa lateral que antes estava rachada. A professora perguntou se eu tinha orgulho. Eu disse que sim, mas não da beleza, da função. Elas abriam sem ranger, fechavam sem prender, seguravam o bastante, cediam quando preciso. Talvez seja isso que eu procure agora em tudo: limites que não virem cárcere. No aniversário seguinte ao divórcio, acordei cedo e fui a Pirenópolis sozinho. Comi onde quis, parei quando quis. Não ouvi reclamação sobre pedra, calor ou música. No fim da tarde, sentei perto de uma janela e pedi café. A cidade tinha o mesmo charme de anos antes, mas eu era outro visitante. Tirei uma foto da rua vazia e quase mandei para alguém. Depois guardei o celular. Nem todo momento precisa virar prova. Alguns podem simplesmente existir. Quando voltei, encontrei uma carta de Yolanda na caixa de correio. Letra dela, perfume leve no papel. Por um minuto fiquei parado no corredor. Depois entrei, deixei a carta sobre a mesa e fiz café. Só abri depois. Ela dizia que estava em terapia, que tinha entendido partes de si, que sentia vergonha de algumas coisas e raiva de outras. Não pedia volta, pedia uma conversa adulta. A frase me deu vontade de rir. Adulto era o nome que ela dava para eu absorver desconforto sem reagir. Respondi 2 dias depois, por e-mail, com Afonso copiado. Desejo que você fique bem. Não tenho interesse em conversa pessoal. Foi tudo. Ela não respondeu. A paz, às vezes, é uma mensagem sem continuação. A cadeira que Célia deixou comigo ficou pronta no fim daquele mês. Ela veio buscar. Passeou os dedos pelo braço restaurado e ficou quieta. Ficou forte, ela disse. Já era. Só estava maltratada. Ela me olhou. Você fala de móveis como quem acusa pessoas. E você fala de pessoas como quem monta processo. Justo. Ela pagou sem pedir desconto, o que considerei uma forma de carinho. Na porta, virou e disse: "Obrigada por ter me ligado. Obrigado por ter ido. Você sabia que ia explodir tudo? Sabia que mentira e plateia são uma mistura instável. E faria de novo. Pensei em Yolanda no mercado, em Doralice chorando, em Célia parada no salão, em mim na mesa lateral. Faria antes." Ela assentiu. Eu também. Depois disso, cada um seguiu. E foi melhor assim. Nem toda aliança precisa virar amor. Algumas alianças servem para atravessar incêndio,
e depois se desfazem com respeito. Hoje, quando conto essa história, sempre tem alguém que pergunta se eu não poderia ter resolvido em particular. Poderia. Também poderia ter aceitado a mesa lateral, o sorriso falso, o ex-marido de mão na cintura, a esposa dele enganada, a reserva de hotel, a futura acusação contra mim. O problema de resolver em particular é que muita gente usa a privacidade como esconderijo para a crueldade. Eu não expus uma crise. Eu expus um método. E o método de Yolanda era simples: me diminuir antes que eu percebesse meu tamanho. O método de Valentim era mais caro: encantar antes de mentir. O meu, quando finalmente nasceu, foi menos bonito: documentar antes de reagir. Funcionou. Se alguém me julga por isso, eu aceito. Julgamento de fora é sempre mais limpo, porque não carrega a saliva da humilhação. Quem não estava ali não sentiu a mão no peito, não ouviu ele sempre aceita, não viu a aliança escondida. Eu estava, e por estar, escolhi. A escolha não me transformou em homem amargo. Pelo contrário, amargura era ficar. Sair foi o primeiro gesto de doçura que tive comigo mesmo em anos. Talvez tarde, mas tarde ainda é melhor do que nunca quando a porta finalmente abre.